todo mundo já sabe que nada é mais falso do que as verdades do Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. Ele vem servindo rotineiramente ao país um sanduíche de distorções, né? As torradas do sanduíche do Bolsonaro são o STF e o TSE. E o recheio é feito de farda moída, uma composição meio esquisita. Nessa live semanal das noites de quinta-feira, o presidente insinuou que a Justiça Eleitoral resiste em aceitar as sugestões das Forças Armadas, que, segundo ele, continuam trabalhando para convencer o TSE. Aí ele ressalta o vocábulo convencer duas vezes, convencer, convencer. E na véspera, como você bem lembrou, Fabíola, o Bolsonaro já tinha insinuado que as eleições de 2022 elas só serão limpas se houver uma apuração paralela dos votos feita pelas Forças Armadas. É uma maluquice isso. E ele diz que isso teria sido solicitado pelos militares. É uma das sugestões que os militares fizeram ao TSE. Numa troca de telefonemas, o chefe do TSE, o ministro Edson Fachin, convenceu o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, que são os presidentes do Senado e da Câmara, a defenderem as urnas eletrônicas. Eles tiveram que ser convencidos. Foi preciso que o Fachin telefonasse para os dois. Aí o Pacheco e o Lira fizeram aquelas declarações protocolares nas redes sociais e foram ignorados pelo Bolsonaro, que horas depois fez essa live amalucada na biblioteca do Alvorada. Então é preciso, Fabíola, mais do que palavras. O Fachin precisa expor, à luz do sol, quais são as reais sugestões feitas pelas Forças Armadas. Afinal, o que as Forças Armadas sugeriram ao TSE? Qual foi o encaminhamento dado a cada uma dessas sugestões? O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Oliveira, que começou a semana taxando de grave ofensa a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que já presidiu o TSE, hoje está apenas como ministro do Supremo. O Barroso diz que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral. Então, agora, esse general, o ministro da Defesa, ele precisa se reposicionar em cena. O Bolsonaro, Fabíola, ele deixa as Forças Armadas numa situação muito parecida com a do McDonald's. Notificada pelo Ministério da Justiça para explicar a suspeita de que o novo Mac Picanha não é feito de picanha, a rede de lanchonetes aí teve que retirar o sanduíche do cardápio. Não tinha picanha no sanduíche. Ô, Josias, o que tinha ali um molho aromatizado. Estou vendo aí, estão me exibindo o sanduíche. Ô, Josias, né? Você fica com vontade de comer o sanduíche quando você vê assim, não? Não. Eu fujo dessas coisas, porque eu estou velho demais para isso. Cada mordida aí, eu ganho 5 quilos, viu, Fabíola? Então, eu fujo disso. Ô, Josias, não, mas assim, você tocou nesse assunto que ele está parecendo o Mac Picanha sem picanha, é isso? Não, exatamente. O Bolsonaro empurrou as Forças Armadas para uma posição parecida com a do McDonald's. Agora, o ministro da Defesa ele precisa esclarecer, Fabíola, se o Mac Milico que o Bolsonaro serve ao país rotineiramente tem militar no meio ou não, ou se é apenas um molho com aroma de empulhação. Essa é a grande dúvida que a gente tem hoje. O Mac Milico do Bolsonaro tem militar ou é só enganação do presidente, como era o sanduíche do McDonald's, que era de picanha, mas não tinha picanha? Então essa é a grande dúvida do país hoje. As Forças Armadas precisam esclarecer isso, porque elas estão sendo utilizadas pelo Bolsonaro como bucha de canhão no embate dele com a Justiça Eleitoral. E não fica bem para as Forças Armadas fazer esse papel. Então é preciso esclarecer do que é feito o sanduíche do Bolsonaro, Fabíola.